E aí, papos, mames e curiosos, hoje, aproveitando o Setembro Amarelo, vamos começar a falar de um assunto muito importante, o suicídio, e mais importante ainda, como prevenir os casos de suicídios. Eu sou o Dr. Gildo e esse é o Pais e Kids. Roda a vinheta! Você sabia que as crianças também podem ter transtornos psiquiátricos e, portanto, transtornos depressivos, de bipolaridade e assim por diante? Sim, as crianças também cometem suicídio e têm ideação suicida. No Brasil, são registrados mais de 12 mil suicídios por ano e no mundo mais de 1 milhão. Sabe-se também que o suicídio e os sinais de suicídio são subestimados tanto pelos médicos quanto pela família quando se trata da infância. Em se tratando de pediatria, os casos de suicídio são mais frequentes entre os adolescentes, mas como eu disse, também acontece nas crianças. E hoje eu quero falar para vocês sobre os fatores de risco. E o que são fatores de risco? São as características que estão presentes nessas crianças ou nesses adolescentes e que fazem eles terem mais chances e mais predisposição em cometer o suicídio ou ter uma ideação suicida. E o primeiro que eu quero falar para vocês são os transtornos psiquiátricos, porque mais de 97% dos casos de suicídio estão ligados a algum transtorno psiquiátrico, sendo os principais o transtorno depressivo e o transtorno de bipolaridade. Então, pessoal, o que vocês têm que entender é que o suicida, ele dá sinais de que vai cometer o suicídio e o que a gente não pode fazer é negligenciar esses sinais. Nesses casos de transtorno depressivo, transtorno de bipolaridade, transtorno de ansiedade, seja qual for o transtorno psiquiátrico, deve-se dar atenção especial e não menosprezar esses sinais e esses sintomas. Fazer sempre um acompanhamento e tratar o mais breve possível. O segundo ponto é a história familiar. Se essa criança ou adolescente tem uma família que não entende os seus problemas, que tem uma rotina conturbada, essa criança ou esse adolescente tem uma chance maior de cometer suicídio. Indivíduos que perderam um dos pais ou os dois pais, ou que os pais se divorciaram, também têm uma chance maior. E o histórico familiar de algum suicida na família também contribui para ter uma maior chance. O terceiro fator é o abuso físico ou sexual. Crianças que sofrem maus tratos têm uma chance muito maior de se suicidar. Não tem sempre aquelas pessoas que dizem: mas isso não acontece com tanta frequência, eu não vejo as crianças serem abusadas. Mas, pessoal, posso falar para vocês que infelizmente acontece mais do que você imagina. E não são só aqueles casos que são noticiados na TV. Olha, no hospital em que eu fiz residência, a especialização aqui em Santa Catarina, e que é um dos referenciados para atender esses casos, a gente atendia pelo menos uma criança por dia vítima de abuso sexual e frequentemente atendia mais do que uma criança ao dia. O quarto fator de risco é ter uma perda da rede de apoio ou relações sociais pobres, seja com a família ou com os amigos. Então, isso tudo já está incluído naqueles outros fatores de risco que eu falei. Mas é importante dizer que a criança que não é entendida, não tem onde se apoiar, ela vai ter mais chance de pôr em prática o seu plano de suicídio. A quinta característica e muito importante é a sexualidade. Seja pela própria dificuldade do adolescente ou da criança em lidar com a sua sexualidade, com algum transtorno sexual, mas também quanto à dificuldade da família em entender alguns aspectos da sexualidade, da orientação sexual, da conduta sexual. Aliás, você sabe a diferença entre sexualidade, orientação sexual, conduta sexual e os outros termos que envolvem a sexualidade? Eu vou te dar um spoiler. Fica ligado aqui no canal que nas próximas semanas eu vou falar sobre isso. Um outro fator de risco é a disponibilidade dos meios letais. Isso envolve medicamentos, armas e tudo que seja letal. E isso não sou eu que estou dizendo. Quando se tem disponível um meio letal para a criança ou para o adolescente,
o suicídio acontece com mais frequência. O efeito Werther, ele diz que a proximidade de um caso de suicídio ou de ideação suicida pode incentivar a imitação. Então, se a criança ou o adolescente tem um amigo, uma pessoa que cometeu suicídio ou tem essa ideação suicida, também podendo ser um caso na família, ela tem uma maior chance. Isso também vale para casos veiculados na mídia. Então, se uma notícia de suicídio vira manchete, o número de suicídios tendem a aumentar nas próximas semanas. Esse fenômeno tem esse nome porque ali pelos anos de 1700 e pouco, há muito tempo atrás, o autor Goethe publicou o livro Sofrimento do Jovem Werther e após essa publicação teve uma onda de suicídio na Alemanha, porque na história o personagem principal cometia suicídio no fim. O fator de risco eu coloquei em um pacote, que seria a internet, as redes sociais e o bullying. Mas eu quero destacar principalmente as redes sociais. Vocês conhecem a Baleia Azul ou o Jovem Pateta, que foi mais atual agora nos últimos meses? Todos esses são casos de pessoas com mau caráter que criam perfis falsos na internet com o intuito de passar medos nas crianças ou até mesmo incentivar o suicídio. Por isso, pais, é sempre importante a supervisão do conteúdo que seus filhos estão vendo na internet. Todas essas características que eu falei para vocês hoje podem ser observadas e servir para vocês fornecerem ajuda às crianças e adolescentes, quanto também para procurarem a ajuda de um profissional habilitado. Na próxima semana eu vou falar sobre o comportamento suicida, como ele evolui e como cortar esse comportamento para evitar um caso de suicídio. Então fiquem ligados que na próxima semana tem mais. Se você gostou do conteúdo, clique em curtir para que o YouTube te avise sobre os próximos vídeos. Não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo. Tchau e até o próximo!